Capítulo 31, dia 6. Jó declara-se íntegro. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, cobiçaria uma virgem? Que porção teria eu de Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Se os meus passos se desviam do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha decência arrancada até a raiz. Se a minha descendência arrancada até a raiz, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa e o necessitado por não ter coberta, se o seu coração não me abençoou, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto a minha porta pedia a minha ajuda, então que se desloque do ombro o meu braço e se quebre o meu osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, jogando-lhe beijos com a minha mão, também isso seria delito perante ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, haverá alguém que nunca comeu e se fartou de sua carne, o estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria ao viandante. Se como homem encobri as minhas transgressões, ocultando o pecado no meu coração, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e se me calei e não saí da minha porta, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio,
acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Então aqueles 3 cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenaram a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos e sabei, eu declararei a minha opinião. Eis que guardarei as vossas palavras e dei ouvido. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ore, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como um vinho novo, prestes a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Jó capítulo 33. Eliú pretende ensinar a Jó. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões sairão da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que eu sou de Deus, como tu, do barro também eu fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos. Eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não fostes justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não responde acerca de todos os seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então revela o ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores,
com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da tua juventude. De veras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua doce face, a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou, porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me. Tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. O que é direito, olhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. No meu direito me é forçoso mentir, dolorosa é a minha flechada sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus me procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei perverso, ou aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos serão tomados não por uma mão humana, porque os seus olhos estão sobre o caminho de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são à vista dos espectadores. Portanto, se desviam dele e não compreendem nenhum de seus caminhos. Para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, para que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar,
quem então inquietaria? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um só homem, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não perecerei. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu desprezas, tu fazes, pois, e não eu, a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Capítulo 35. Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissesse, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para o céu e vê, contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justos, que lhes darás, ou que receberá ele a tua mão? A tua impiedade danificaria outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria o filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, fazem clamar aos oprimidos, exclamam por causa dos braços dos grandes. Porém ninguém diz, onde está Deus, que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que o não verás, juízo há perante ele, para isso espera nele. Agora, mais ainda que a ninguém a sua ira visitaste, nem advertisse muito na multidão dos pecadores. Logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Jó capítulo 36. Eliú justifica a Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião. Ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono, ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se, estando presos em grilhões, os detém amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento, e os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os. Ele não clamam por socorro, a sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição,
e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Faria ele tanto caso das tuas riquezas ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas de águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhes que não brilhe pela que passa por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado, acerca do temporal que sobe. Os grandes feitos de Deus. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender, porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e asperge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por vara ou por a sua terra, ou por beneficência que a faça vir. A isto, Jó, inclina os teus ouvidos, põe-te de pé e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus considera nelas e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tu tens notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Ou ser-lhe-ia notado quando eu assim falasse? Dir-lhe-á alguém isto, pois será devorado. E quando não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o purifica, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade.
Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Deus repreende a Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, perguntar-te-ei se tu me ensinarás? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: Até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Ou desde os dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alvo o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformassem como barro sobre o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento cegaste a largura da terra? Faz-me saber se tu sabes disto. Onde está o caminho onde a luz mora? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da tua casa? Acaso tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? De que ventre procedeu o gelo e quem gerou a geada do céu? Como debaixo da pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis de Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás os raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se acham os covis e estão espreita nas covas, quem prepara aos corvos o seu alimento, quando aos seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Continuação da resposta de Deus a Jó. Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas quando dão as crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores, seus filhos enrijam,
crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despiu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o deserto por causa da terra, salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do coletor, o que descobre dos montes e o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Ou querer te servir o búfalo e ficar na tua cocheira, ou com corda amarrarás o búfalo no arado, ou escravará ele os montes após ti, ou escavarás ele os montes após ti, ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo seu trabalho? Farás dele que te tornes o que semeaste, e o que recolha a tua eira? Vem de ti as alegres asas dos pavões, ou as penas da cegonha e do avestruz? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os pode calçar. Endurece-se para com os seus filhos, como se fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor. Porque Deus a privou da sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levantará alto. A seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas, ou espantá-los-ás como gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas narinas. Cavouca a terra, folga a sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, não se espanta e não torna por atrás por causa da espada. Conta ele rangem a aljava, o ferro flamejante da lança e do dardo, agitando-se e removendo-se, revolve a terra e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som das buzinas diz, eia, e cheira de longe a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa ao gavião pela sua inteligência e estende as suas asas para o sul, ou de remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa os seus olhos e a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali ela está.